Olá, sejam bem-vindos. Hoje no nosso nona edição do podcast Metaforum Brasil. E hoje eu tenho o prazer de receber o Wendel Araújo, meu grande amigo. Muito obrigada por aceitar o meu convite. É um prazer ter você aqui para a gente conversar, bater esse papo que a gente sempre faz e que agora outras pessoas vão compartilhar da nossa Verdade. história, né, das nossas conversas, das nossas filosofias. Uhum. E como você está, meu amigo? Seja bem-vindo. Me conta. Obrigado, Luana, por esse convite. Vim especialmente do Rio de Janeiro só para o podcast É do verdade. Metaforo Brasil. Estou muito feliz de estar aqui, né? Como você disse, tantas histórias que a gente tem para contar e agora tornar alguma dessas histórias públicas, né? Verdade. Eu acho que vale Então, a pena as pessoas conhecerem mais da gente, assim, são histórias tão lindas. eu acho que eu sempre digo nas minhas aulas, como professor, que se você quer melhorar o relacionamento, comunicação com a pessoa, é muito bom que você conheça a história de vida dela, porque muda. Isso já aconteceu comigo várias vezes durante a vida, tanto pessoal como profissional. Quando você passa a conhecer mais a história de vida do outro, você, de alguma forma, tem mais empatia, tem mais respeito. De alguma forma, você começa a compreender mais, né, o porquê e o paraquê daquela pessoa se comportar daquele jeito, né? É E eu verdade. sempre digo que todo mundo tem a sua história, tem os seus motivos, tem os seus paraquês, né? Uhum. Então, a gente tem mais amorosidade, mais respeito e mais carinho quando a gente conhece a história de vida do outro, né? É verdade. E todas as pessoas têm uma história para contar, né? Tem alguma superação na vida, é, tem algo que desenvolveu, né, como ser humano, como profissional. Dentro da sua história de vida, o que você acha que você mais que você sente que fez a diferença na sua, na sua forma de ser que foi desenvolvido dentro de alguma situação específica? Você pode dar um exemplo assim do que já passou e falar assim, nossa, isso fez a diferença para mim. Já começamos com uma pergunta difícil. Porque eu vou tentar responder da seguinte forma. Eu sempre fui tímido, Uhum. muito tímido, né? Então, desde criança, muito pequena, adolescente, jovem e ainda no início da fase adulta, eu sempre fui muito tímido. E uma timidez que eu jamais eu conseguiria olhar nos olhos de outra pessoa. Era assim o nível, né? Então isso me influenciava, isso me incomodava muito nas relações como um todo, né? Uhum. Mas além da timidez, muito medo, muito medroso, muito inseguro, né? E com baixa autoestima. Então, eu me sentia a última das criaturas e achava que por algum motivo na minha cabeça era para ser assim, né? Depois que eu fui crescendo, né? E aí você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que se relacionar com outras pessoas, né? Numa rotina normal, né? De vida pessoal e profissional, eu fui começando a perceber, poxa, tem alguma coisa estranha comigo, né? Por que as pessoas se comunicam tão à vontade? Por que as pessoas brincam e eu não? Por que as pessoas interagem tanto e eu não? Então eu fui começando a perceber que a vida tinha muito mais coisas para me oferecer, só que eu não estava aproveitando. E eu estava me limitando. Então, até para relacionamento amoroso era difícil, porque eu não conseguia nem paquerar, nem namorar. E às vezes ficava encantado por uma menina, alguma coisa assim, mas não teria nem coragem de chegar próximo, né? E a timidez era tão grande que se eu estivesse olhando para ela e ela olhasse para mim, eu virava o rosto. Então, só para você ter essa ideia. Então, assim, Luana, tudo que eu busquei na minha vida, hoje, né, eu tenho essa percepção. Fazendo uma retrospectiva, de tudo que eu busquei na minha vida foi para lidar com as minhas questões internas, né? De timidez, de medo de falar em público, medo de relacionamento, medo de me colocar, medo de me expressar. E para quem conhece um pouco do nosso corpo, né?
o nosso corpo, que a gente chama de soma, por isso que a gente fala de somatização. Então, aquilo que a gente passa nos nossos conflitos de pensamentos ou conflitos emocionais, o corpo sente, né? Então, esse medo de expressar, esse medo de fala, esse medo de me externar de forma autêntica, também, o que acontecia? Todo mês eu tinha crise de amigdalite. Todo mês eu tinha problema de garganta, isso durante a minha adolescência e juventude, assim, muitos anos. E tinha que tomar injeção, tinha que tomar remédio, ficava de cama, ficava com febre, aquela coisa toda. Depois, no período da fase já adulta, no início, entre os 25 e 30 anos, por aí, eu comecei a ter muito problema de estômago. E, então eu passei 10 anos com problema de estômago, de azia, refluxo, úlcera, gastrite. E fiz endoscopia, fiz vários exames também, até eu descobri que a causa disso tudo eram conflitos emocionais, que tinha a ver com fala, que tinha a ver com relacionamento, que tinha a ver, às vezes, não aceitar a situação, mas também não saber lidar com ela e também não saber expressar, né, o que eu gostava ou não. A minha mãe sempre falava da seguinte forma: não, para falar com o Wendel tem que ser a prestação, ele só fala a prestação. O que é isso? Ela fazia uma pergunta, eu respondia o que ela perguntava, eu fazia outra pergunta e respondia o que perguntava. Então, assim, até para verbalizar com a minha própria mãe era difícil, né? E ela fala isso porque eu também saí da casa dos meus pais aos 14 anos de idade, do interior para a capital para fazer escola técnica, depois fazer a Universidade Federal. Então, saí da casa dos meus pais para morar na casa de parentes, dos meus avós paternos, e enfrentando essas situações de convivência, de família, como qualquer pessoa, só que com esse medo e essa timidez exagerada, né? Quando eu fui eu tive que me mudar de João Pessoa para Natal, porque eu passei no concurso público, e aí eu tive que encarar outra situação, foi pela primeira vez ficar totalmente distante de qualquer parente, de qualquer pessoa conhecida. Então, uma empresa nova, numa cidade nova, num estado novo e sem nenhum tipo de conhecimento, de parente ou de amizade. Tudo bem, para mim estava sendo encantador pela aventura, mas ainda com questões de timidez e medo. Aí o que me aconteceu? Pela necessidade de atuar profissionalmente, começou a surgir um quadro de ansiedade generalizada. Então aí, depois da timidez, depois do medo, depois da questão de não saber se expressar, aí vem problemas de garganta, problemas de estômago. Eu fui diagnosticado por um especialista com TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada. E fiz 1 ano de terapia. Então eu acho que por aí foi que começou digamos assim, a cair a ficha para pensar assim, eu tenho que fazer alguma coisa por mim, não é ninguém que vai fazer. Eu sempre fui estudioso, sempre gostei de ler, então procurava me informar do meu jeito, o que eu tinha e como é que eu podia lidar com aquelas questões, né? E aí foi nesse período, que depois de 1 ano de terapia, que para mim me ajudou muito, né? Eu acho que 1 ano de terapia, digamos que parece que eu evoluí 30 anos em 1 ano, né? Claro que eu acho que todo ser humano, o que eu falo até hoje, todo ser humano tem a capacidade de lidar com as suas questões sozinho, né? Porém, talvez isso leve muito tempo. Eu sempre costumo dizer que eu gosto de resolver, cada um tem seu tempo, mas eu gosto de resolver as coisas um pouco mais rápido, porque eu fico agoniado e eu quero solucionar aquilo, principalmente quando é algo interno. Então, fui buscar ajuda profissional. Então, acho que eu comecei a me entender, comecei a ter essa busca verdadeira pelo autoconhecimento, foi quando eu comecei a terapia, né? Claro que eu conheci outras coisas, até terapias holísticas também, mas eu acho que esse foi o inicial. Aí foi que eu fui entender, né, o que era essa questão do medo, o que era a minha questão da timidez,
o que era a questão de como eu era muito altruísta, porque eu era muito altruísta no seguinte sentido, eu não sabia dizer não, eu pensava primeiro em você, segundo em você e terceiro em você, e por último em mim. Então, se alguém me pedir um favor, eu estava sempre à disposição, 100% solícito, né? E aí, na terapia, eu comecei a entender que, por mais que isso seja um comportamento bonito, um comportamento nobre, você ser altruísta, e hoje a gente fala que é o que mais a humanidade está precisando, é ser um pouquinho mais altruísta e menos egoísta, mas para mim era desequilibrado, porque eu não sabia colocar o limite, não sabia dizer não, e aí como uma conclusão que eu cheguei na terapia é que é quase como se eu quisesse comprar a sua amizade fazendo qualquer tipo de favor para você. Então todo mundo dizia, o Wendel é bonzinho, o Wendel é legal, o Wendel é bacana, o Wendel ajuda, o Wendel tá junto, o Wendel... Né, qualquer coisa que precisar pode pedir ao Wendel que o Wendel faz. Sim, só que eu me prejudicava porque eu não fazia as minhas coisas. Eu deixava as minhas coisas para ajudar os outros. Isso era na escola, isso era na universidade, isso era no trabalho, isso era em qualquer relação. E para mim, doía muito a ideia de dizer não para você. Doía muito, porque na minha cabeça tinha uma linha de raciocínio que era muito clara. Se eu disser não, eu estou sendo egoísta. Se eu estou sendo egoísta, eu vou ser tido como uma pessoa feia. Se eu for ser tido como uma pessoa feia, ninguém vai gostar de mim, ninguém vai querer estar próximo de mim, eu não vou ter... eu não vou pertencer a nenhum grupo, eu não vou ter amizades, né? Esse era um raciocínio altamente maduro e inteligente desde a minha adolescência, né? E aí eu tive que lidar com tudo isso na terapia, começar a encarar. Aí agora que eu vou responder a sua pergunta, se teve um evento, um momento em que algo começou a mudar em mim, eu acho que foi a primeira vez que eu disse não para uma colega de trabalho. E isso eu lembro como se fosse hoje. Eu estava com uma colega de trabalho, estava nesse processo da terapia, eu já estava me entendendo, eu estava me olhando de fora, esse se olhar de fora é um exercício fantástico de autoconhecimento, e percebendo quem é o Wendel agora se comunicando, quem é o Wendel se relacionando, e aí eu percebi, né, que eu estava querendo comprar amizades, sendo bonzinho, sendo solícito, né, e dizendo sim, sim, sim o tempo todo. Aí, nesse determinado dia, eu já estava nesse processo, aconteceu isso. Uma colega do trabalho me pediu um favor, e aí eu disse não. Aí o que é que eu imaginei que ia acontecer? Que o mundo ia parar, que tudo ia mudar, né? Para minha surpresa, o que é que aconteceu? Nada disso, óbvio. Não aconteceu nada, né? O mundo não parou, eu disse não. A colega olhou para mim e disse, tá, tudo bem. E eu, como assim? Ela não ficou chateada? Ela não ficou com raiva? Ela não ficou de mal de mim? Não. Ela simplesmente aceitou o sim ou não como duas respostas possíveis, né? E aí aquilo começou a quebrar um paradigma gigante na minha cabeça. Peraí, o que é isso, gente? Eu achei que se eu dissesse não, né, eu ia ser tido como egoísta, como uma pessoa individualista. Ou seja, claro que eu tô brincando, mas era verdade, era isso que eu pensava mesmo. Porque era a construção mental que eu tinha na época, né, com a imaturidade emocional. E aí, isso foi o ponto, eu acho que foi o primeiro ponto de virada. Quando eu disse não, que ela aceitou numa boa, e aí eu comecei a ver uma vida completamente diferente. Gente, quer dizer que o mundo não acabou. E como você se sentiu nesse momento? Não, eu fiquei surpreso, eu fiquei perplexo, assim. Eu juro, eu passei dias assim. Aí depois eu comecei a brincar com isso. Eu disse, olha, eu gostei da brincadeira. Aí eu comecei a dizer não várias vezes durante o dia, durante várias semanas, né? Para testar. E aí foi muito engraçado, né? Mas foi um processo de autoconhecimento, né? Parece uma coisa simples, mas para mim foi bem profundo isso. E eu comecei a ver que eu podia dizer sim, podia dizer não. Comecei a ver que eu podia ajudar você, eu podia dizer, olha, agora eu não posso ajudar porque eu tenho que terminar isso. E aí, ou seja, aquilo que talvez para quem está escutando a gente é a coisa mais comum do mundo, para mim não era comum, né? Então, a questão da timidez, a questão do medo, o problema de garganta por não se expressar,
problema de estômago por não saber lidar com esses conflitos internos e com várias emoções misturadas, aí eu comecei a me expressar a partir do momento que eu comecei a dizer não. E aí eu tenho para quem conhece, né, eu fiz Reiki, né, eu sou reikiano também, fiz iniciação em Reiki, e o meu mestre de Reiki me ensinou muito isso. No primeira formação de Reiki que eu fiz, também essa questão da importância de você dizer não, né? E aí eu comecei a entender, hoje o que eu ajudo muitas pessoas também com essa mesma questão, porque a gente se afiniza, atrai e se identifica, né? Então, com quem é tímido eu me identifico, né? Quem é ansioso eu me identifico, quem tem problemas emocionais eu me identifico. Então, essa questão de não saber dizer não é mais comum do que o que a gente imagina, porque tem muita pessoa boa no mundo, né? Tem muita gente boa, muita gente que quer ajudar as outras pessoas, que quer contribuir. E por conta disso, dentre essas pessoas, tem muita gente que ainda tem dificuldade de dizer não. E aí o que eu aprendi é o que eu tento repassar isso para as pessoas, que você consegue ajudar muito mais as pessoas quando você está bem. Sim. E para você estar bem, tem uma série de coisas. Você tem que estar bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Não precisa você estar bem 100% para ajudar, não é isso. Mas você precisa estar minimamente bem para ajudar alguém, né? E na minha cabeça isso mudou completamente, né? Então, é aquela mesma história das orientações de segurança que eu acabei vindo aqui agora no voo do Rio de Janeiro para São Paulo com relação a isso, né? Se tem uma criança do seu lado, você primeiro coloca a máscara em você e depois na criança, né? Porque se você tiver algum problema, você nem ajuda ela e nem é ajudado, né? Isso. Então, o que eu senti foi isso. Eu acho que esse foi um momento mágico na minha vida de eu começar a... Foi quando eu disse o meu primeiro não para uma colega de trabalho, mas quando eu comecei a olhar para mim como um ser humano igual a todos os outros. Nossa, muito linda essa história. E essa história você não sabia, não? Não, essa história eu não sabia, do não. E o que me faz pensar, assim, quando eu te ouço, é que o quanto de pessoas, em relação à resistência, eu quero dizer, e até eu acho que tem muitos homens também que traz essa resistência de se conhecer mais, de ir para terapia, de olhar para suas emoções. E você, como homem, vendo isso, tendo essa abertura, indo por esse processo, como foi isso para você? Porque é importante a gente falar sobre isso, e até uma fala direcionada aos homens, porque eu vejo muitos homens ainda com preconceitos e com uma grande resistência em relação a se olhar, a querer fazer uma terapia, a ir para um retiro, a querer fazer um treinamento, algo nesse sentido do seu próprio desenvolvimento. E como que você vê isso dentro da sua jornada? Olha, para mim, a primeira coisa que eu digo para esses homens ou para qualquer pessoa que tem resistência a algo novo, que não é que você tem que provar de tudo, experimentar de tudo. Não, aquilo que faz sentido, aquilo que todo mundo fala que é bom, aquilo que você acredita que... se eu tenho uma resistência para conhecer algo novo, não, eu posso me abrir para conhecer algo novo e depois formar a minha opinião. Então, eu sempre digo, conheça de tudo, né, aquilo que faz sentido para você, né, até onde usando o bom senso. Mas conheça de tudo, porque eu aprendi uma coisa, que você só pode falar daquilo que você conhece. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço. E aí, tem uma coisa que hoje eu estudo muito, né, ensino muito também, sobre flexibilidade cognitiva, que leva para a flexibilidade comportamental. Então, hoje em dia a ciência mostra, e a neurociência mostra, fala muito sobre a neuroplasticidade do cérebro, né? Quanto mais você se abre para algo novo, mais o seu cérebro está aberto para aprender, para evoluir, para crescer, para se desenvolver, para criar, digamos assim, caminhos de novas ligações e sinapses diferentes, que você pode se tornar cada vez uma pessoa com mais experiência e com mais versatilidade para lidar com as situações da vida.
inclusive com questões difíceis, né? Então, flexibilidade cognitiva é algo que a gente precisa treinar. Do jeito que a gente treina um músculo na academia, é treinar nossa mente também para essa flexibilidade. E uma coisa que ajuda na nossa flexibilidade cognitiva é passar por experiências novas, né? Então, por exemplo, já vou deixar até o convite aqui para quem quiser se aventurar, né? No Rio de Janeiro eu faço escalada. Foi uma coisa que eu nunca pensei em fazer na vida, até por conta daquele medo de criança. Eu também tenho medo de altura, medo de morrer, medo de me machucar. Então, eu comecei a fazer escalada por conta do medo, tá? E aí, e claro que a escalada, como qualquer esporte, tem seus riscos, mas é uma coisa com equipamento, com corda, com segurança, com técnica, com todos os procedimentos, né? E aí, a escalada propriamente dita é uma experiência fantástica, porque você não consegue pensar em nada, a não ser naquilo que você está fazendo naquele momento. Então, mexe com suas emoções. É uma atenção plena mesmo. Você treina a atenção plena ali, porque você tem que ter atenção. Você não pode, você não consegue. Você não consegue pensar em outra coisa a não ser exatamente naquilo que você está fazendo naquele momento. Onde você vai colocar o pé, onde você vai colocar a mão para subir na montanha. Nossa, que interessante. Então assim, e aí vem tudo à tona. A sua ansiedade vem à tona, o seu medo vem à tona, a sua coragem vem à tona, porque eu digo que só tem coragem quem tem medo, né? Uhum. Então vem tudo à tona. Aí eu descobri que eu sou uma pessoa corajosa. Aquele Wendel medroso que sempre foi e continua sendo, é um Wendel corajoso, porque eu já falei e repito, só tem coragem quem tem medo, né? Uhum. Quem não tem medo de nada, para mim não é uma pessoa corajosa. Quem não tem medo de nada é uma pessoa que está vivendo normal ali a sua rotina de acordo com o que ela conhece. Para mim a coragem está em enfrentar aquilo que parece ser difícil para você, como o medo, por exemplo, né? Então, então eu faço escalada, eu comecei a aprender a tocar violão, comecei a resolver aquele brinquedinho do cubo mágico que eu queria desde criança. Na pandemia foi que eu fui aprender a lidar com isso. Então, toda vez que você passa por uma experiência nova, você está trabalhando a neuroplasticidade do seu cérebro e você está trabalhando a flexibilidade. Então, aí voltando para a sua questão, para mim fazer terapia todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa, ou pelo menos deveria experimentar para ver como é que isso faz. Agora, todo claro, mundo mesmo, todo né? mundo mesmo. Inclusive todo mundo os mesmo. próprios terapeutas, os próprios Esse já se cuida ou deveriam se cuidar. Sim, mas a é maioria, bom sim. ter, né, uma Isso. outra pessoa. Exatamente. Né, então, porque eu acho que a terapia... E aí, gente, a gente tem um cardápio gigante de tipos de terapias diferentes, de especialidades e de profissionais. Então, muitas vezes, o que as pessoas que já experimentaram e não gostam de terapia, que eu acho e que eu escuto muito, às vezes não se identificou com um profissional, né? Porque tem que ter uma afinidade, tem que ter um relacionamento de confiança, ou aquilo que você está buscando está mais alinhado com a metodologia que o profissional ou a profissional está aplicando, tá? Mas aí, falando dos homens especificamente, eu acho que eu nunca tive, apesar de a gente vive numa sociedade machista, eu fui educado dentro de uma cultura machista também, né? Não tenho dúvida que tenho alguns traços machistas, mas eu tomo cuidado para estar consciente dessas coisas, para eu saber escolher o que é bom para mim, independente de crenças e valores que não me fazem mais sentido. Então, eu recomendo para os homens, como você comentou, que experimentem, né? Porque eles podem descobrir o que mais eles podem fazer com a inteligência deles, com as emoções deles, com a capacidade e a força que eles têm para crescer, para aprender, para produzir, para lidar com questões que poderia até ser mais simples, mas ele não sabe lidar. Inclusive para não ter que se sujeitar, se subordinar a artifícios externos, como, por exemplo, a bebida, né, ou qualquer outro tipo de coisa que não seja muito positivo para a saúde, né? Então, para mim, eu recomendaria, e para mim foi tranquilo, como você perguntou, para mim não foi algo assim. Eu estava precisando de ajuda, fui buscar alguém que
me ajudasse. Então, eu acho que para mim não é nem a questão de ser homem ou ser mulher, mas eu acho que é mais a questão de humildade, de reconhecer quando você precisa de ajuda. Eu acho que é mais por aí. Uhum. Exatamente. E quando você como treinador, como professor, você deve, né, você ensina muitas coisas, muitas técnicas e ferramentas para os seus alunos. Inclusive, você desenvolveu dois métodos, né? São seus próprios métodos. E quando a gente conhece você mais profundamente, e isso eu falo sobre qualquer outra pessoa, quando você vê um treinador ali te ensinando, mostrando uma técnica ou passando uma visão dele, é uma forma de olhar e de ver aquela pessoa. Mas quando você conhece a história de vida dele e entende toda a jornada dele e veio até o desenvolvimento daquela técnica, até o conhecimento e a visão que ele tem sobre a vida, é uma outra forma de ver a pessoa. Como que é isso para você? Você já ficou nessa posição de aluno, Sim, né? sim. O Wendel, ele é um aluno antigo do Metafórum, já fez todos os cursos do Metafórum. Verdade. E aí ele chegou no nível que agora ele é o treinador do Metafórum. E então eu acho que ele entendeu e a gente viu isso, porque a pessoa, quando ela bebe da fonte, e aí ela vai bebendo da fonte, até que ela se torne a fonte. Ele desenvolveu o próprio método dele e outras pessoas estão bebendo dessa fonte. Então, isso esse é o propósito do Metafórum também. Porque os nossos mestres, os treinadores do Metafórum, eles já beberam da fonte de Virginia Satir, de grandes outros, do Bert Hellinger, de grandes outros mestres também. Milton Erickson, como o Stephen Gilligan, que foi aluno do Milton Erickson. E aí esse é o ciclo da vida, né? Eles beberam dessas fontes, que não estão mais aqui com a gente, mas eles podem continuar passando esse conhecimento e até com o seu jeito de trabalhar também, cada um vai colocando o seu jeito ali, até inserindo outros conhecimentos. E aí outras pessoas bebem dessas fontes, e aí essas pessoas que estão bebendo da fonte vão desenvolver os seus métodos que vão... Então, é isso que gera um futuro e uma esperança para uma sociedade Sim, sim. mais consciente, com desenvolvimento de um maior bem-estar. E aí, quando você tendo esses dois olhares, eu gostaria de fazer essa pergunta para você, como aluno e como professor, em relação à história de vida, e a você se conectar, a ter empatia, ou não até, né? De repente você não... às vezes a pessoa pode até mudar o olhar também. Uhum. Então, como que é isso para você? Olha, Tendo essas duas posições. posso contar outra história? Pode. Adoro história. Não, essa história eu acho que é boa para contar. E é uma história que eu já venho contando em sala de aula, né? Quando eu tenho oportunidade várias vezes, né? Então, aquele Wendel que aprendeu a dizer não, que disse não não é que aprendeu a dizer não, que disse não pela primeira vez na vida e o mundo não se acabou, para surpresa dele, né? Aí veio aquela descoberta do tipo assim, poxa, a vida tem muito mais para oferecer. Isso que eu descobri é só a pontinha do iceberg, né? Deu esse gostinho para você. Exatamente. E aí foi quando começou, e aí eu vou ter que falar de como eu descobri a PNL, de como eu descobri como eu conheci o meu querido Bernice e o Metafórum, né? Porque, bom, eu costumo dizer que eu era guloso, eu tinha de tudo. Então era timidez, era o medo, era problema na somatização, né? Garganta, estômago, era TAG, né? Ansiedade generalizada. Até eu descobri que, além de tudo isso, ainda tinha baixa autoestima. E era verdade. Então, aí um dia eu fui para um restaurante
É um restaurante vegano chamado Nativos, fica em Natal, no Rio Grande do Norte, já fazendo propaganda do restaurante. E aí tinha um cartaz sobre uma palestra sobre autoestima. E aí eu fui lá, aí eu vi. E aí eu estava pensando sobre aquilo, sentindo sobre aquilo, e aí nada é por acaso, né? Tem um cartaz, eu tipo, vou assistir essa palestra. Aí fui. Era lá em Natal, quando eu morava lá. E aí eu fui para a palestra e a palestrante era Elisete Lima da Silva, uma senhora de 70 anos, carioca, estava lá em Natal. E eu fiquei encantado por ela, por tudo que ela estava falando e por tudo que ela estava ensinando. Uma senhora de 70 anos, com muita energia, sabe? Um carisma, uma simpatia, né? E ela fez uma dinâmica com a gente, uma dinâmica que é muito conhecida hoje em dia, que é você escrever uma carta para você no futuro. Você escreve uma carta para você daqui a 9 meses, só que na carta você vai escrever no tempo presente. Eu, Wendel, estou aqui em, sei lá, abril de 2025, né? Escreve a carta aí. Estou fazendo isso, coisa e tal. E aí eu escrevi essa carta, ela fez essa dinâmica, mas o que ela falava, assim, caramba, é isso que eu estava procurando. Como é normal, a gente trabalha na área de treinamento, sabe disso, essa palestra estava sendo de uma forma promocional para vender um curso de formação de practitioner em programação neurolinguística, né? PNL, né? Que é a PNL tem 3 níveis, o primeiro nível é o practitioner, lá em Natal. E aí eu fiquei encantado, porque ela estava ensinando, coisa e tal, e aí começou a falar sobre o curso, eu me interessei sobre o curso. Eu não tinha dinheiro nenhum para fazer esse curso. E geralmente esse curso tem um certo investimento, né? E aí eu pedi dinheiro emprestado a um colega meu do trabalho e eu passei 12 meses para pagar a esse colega. Claro que depois disso a minha vida mudou, a situação financeira mudou, depois eu passei a pagar todos os meus cursos à vista, né? Mas eu fiz... não, na verdade eu nem paguei a formação, eu paguei só o primeiro módulo, que era a Introdução à PNL, Programação Neurolinguística. E aí eu fiz. Quando terminou o primeiro módulo, e eu estou fazendo, digamos assim, com muito carinho e respeito, uma homenagem a esses grandes mestres, né? E a primeira foi a Elisete. E aí, quando terminou o primeiro módulo, Introdução à PNL, eu cheguei à seguinte conclusão: é isso que eu estou precisando. É isso que vai me salvar. Porque não é a PNL como... cada pessoa vê a PNL de uma forma e tem gente que só conhece a PNL de uma forma muito superficial. E é uma ferramenta poderosa que ela pode ser usada ou para o bem ou para o mal, né? Mas eu aprendi a PNL com pessoas éticas, com pessoas que têm uma moral elevada, que têm uma importância muito grande com relação aos valores humanos, né? Então eu aprendi a PNL, que é a PNL que eu ensino até hoje, muito profunda, muito humana e para o seu autoconhecimento. É uma ferramenta de autoconhecimento e não uma ferramenta de manipulação como algumas pessoas às vezes acham. E aí eu me encantei, aí eu cheguei para ela, para a Elisete, no final do primeiro módulo, e disse: Elisete, é isso aqui que eu quero para mim, é isso aqui que vai me ajudar. Para me ajudar, não era para trabalhar com isso, não, era para me ajudar. É isso aqui, porque abriu a minha cabeça. Além de tudo que eu já tinha, eu ainda tinha uma cabeça fechada, então abriu a minha cabeça. Eu tenho certeza que ela sabia fazer uma leitura do perfil da pessoa muito bem, porque ela fez uma coisa que comigo que funcionou, que foi me desafiar. Ela olhou nos meus olhos e disse assim, porque eu cheguei para ela e disse assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer a formação, eu só paguei o primeiro módulo, eu não tenho dinheiro para fazer a formação. Aí ela olhou assim para mim e disse assim, você quer fazer? Aí eu disse, quero. Então te vira. Aí aquilo mexeu comigo, sabe? Aí foi quando eu pedi dinheiro emprestado para um colega de trabalho, disse, agora eu vou fazer. Uau. Fiz a primeira formação, isso foi 2005 para 2006, e nós estamos em 2024. Então faz praticamente 20 anos que eu nunca mais parei de fazer curso de treinamento, para mim. E todo ano eu faço pelo menos uma formação. Já teve ano de eu fazer 10 formações.
Então tem ano que eu faço 3, tem ano que eu faço 4. E pelo Metafora eu já passei 10 anos seguindo para o Metafora, fazendo todas as formações no Metafora, como aluno, né? Isso lá desde 2008 que eu conheci o Bernie. E aí foi quando eu conheci o Bernie em Natal, que o pessoal da Humano Center lá em Natal, que é um instituto lá, levou ele para lá. Foi quando eu conheci o Bernie Izzat e outro querido mestre, Neemias Tavares. O Bernie Izzat estava dando uma formação internacional de coaching e o Neemias estava sendo o tradutor dele, do inglês para o português. Né? O Neemias Tavares estava sendo o tradutor dele. Então eu conheci o Bernie e o Neemias ao mesmo tempo. Eu lembro de um atendimento, o Bernie gosta de trabalhar muito com aqueles bonequinhos Playmobil, né? Para fazer os trabalhos de coaching, constelações também, né? Estava numa mesa, aí eu estava sentado aqui, o Bernie estava do meu lado, conduzindo a dinâmica, e o Neemias estava desse lado, traduzindo. Estava um do lado, o outro do outro, né? E aí, claro que nesses trabalhos a gente mexe muito com a nossa vida, mexe muito com as emoções, né? E em alguns momentos é normal que as emoções venham as lágrimas, né, à tona, e isso foi o que aconteceu comigo. Aí estava o Bernie de um lado me orientando e o Neemias do outro lado fazendo PTO. Caracas! Eu nem sabia o que era PTO e o Neemias traduzindo e fazendo PTO porque eu estava chorando, emocionado com a dinâmica que estava acontecendo. Então foi outro momento mágico na minha vida. E aí eu me encantei com o trabalho do Bernie. Eu disse, caramba, como é que existe isso nesse planeta e eu não sabia, né? Então, para quem nunca viu um trabalho do Bernie, que é um trabalho muito, muito sistêmico, muito integrativo, sabe? Até hoje todo mundo fala, eu não conheço um coach que, para mim, o melhor coach do mundo sempre foi o Bernie Izzat. Para mim, a melhor referência do mundo... Eu sou suspeita para falar, mas... Sempre foi ele pela visão integrativa e sistêmica verdadeira. Porque hoje a palavra integrativa e sistêmica virou meio que modismo também. Mas de uma forma muito integrativa, porque ele integrava tudo que ele conhecia, tudo que ele aprendia, né, ele integrava ao trabalho. E o sistêmico porque ele via o ser humano como um todo. Ele não via um ser humano, vida pessoal, vida profissional, ou isso ou aquilo, não. Mas era uma coisa muito... integrada, né? E por isso que a gente fala dessa forma sistêmica, inserido realmente nos sistemas onde fazia parte, né? Então foi um momento mágico também, que eu me conheci ao mesmo tempo o Bernie e o Neemias Tavares, que trabalha com Body Mind Talk, né? Que para mim ajudou muito também. E aí foi isso que me levou para o Metafórum, em 2009, primeira vez que eu fui para o Metafórum. E aí, como o marido de uma colega minha gosta de falar, que parece que o Metafora é como se fosse a escola de Hogwarts, né? A escola dos bruxos. Do Harry Potter. Do Harry Potter, né? E realmente, todo mundo... Cada um sai com uma varinha ali. Você vê gente de toda cultura, de todo país, de toda parte do planeta, crenças diferentes, valores diferentes, culturas diferentes, opiniões diferentes e num ambiente ali, né, que geralmente, na época era assim, eram 21 dias, 3 semanas, basicamente, inserido ali num contexto, né, geralmente num hotel, né, num hotel resort, um hotel fazenda, alguma coisa. Todo mundo querendo mostrar seu trabalho, todo mundo querendo crescer, todo mundo querendo evoluir, todo mundo querendo trocar experiências, viver experiências, né? Então, aí quando eu fui ali em 2009 pela primeira vez, era em Mendes, no interior do Rio de Janeiro, num convento marista, um espaço lindo, belíssimo, uma energia maravilhosa. E aí, quando eu vivi aquela experiência, gente, o que é isso? Existe isso? E eu não sabia. Eu não queria mais voltar para casa, né? Só que, como foi o meu primeiro ano de Metaforo, eu não me preparei para as 3 semanas. Até porque você ficar 3 semanas fora, para quem trabalha, você tem que se programar, férias, folga, alguma coisa. Então eu só programei uma folga eu acho que foram 9 dias, que foi a primeira formação que eu fui com o Bernie Izzat, que foi a do coach sistêmico integrativo. E aí eu fiquei aquele período, mas quando eu saí, que todo mundo ficou, me deu um aperto no coração, tipo assim, eu queria ficar também, né?
Mas, claro que para os anos seguintes, e aí por isso que eu estou dizendo, eu passei 10 anos seguidos indo para o Metafora todos os anos. Então, as minhas férias era isso. Enquanto o pessoal viajava para fora, eu digo, eu vou viajar para dentro. Então, que era me autoconhecer. E aí, um ano eu fiz formação de coach, no outro ano eu terminei a formação de coach, no outro ano eu fiz a formação do Body Mind Talk com Neemias, no outro ano eu fiz constelação com a Cornélia, depois eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, aí, como você falou, né, eu fiz todos os cursos do Metafórico que tinha na época, né, e aí, beleza. Depois eu passei 5 anos sem ir para o Metafórum. 3 a 5 anos sem ir para o Metafórum, né? E aí a minha vida mudou, eu mudei de emprego, eu casei, estava querendo constituir família, coisa e tal. Aí um monte de coisa aconteceu que é normal, né? Mas eu já estava começando a atender, né? A atender também profissionalmente com as coisas que eu fazia, né? Mas aí, depois desses 5 anos, quando eu voltei, que eu estava fazendo contato com o Metafórum para voltar, tinha o Zeca. Acho que fui eu que te atendi. Mas foi você que me atendeu pela primeira vez, exatamente. Eu tinha falaram que o Zeca, né, tava coordenando, ajudando também, mas foi você que me atendeu. Aí, quando você me atendeu, e aí foi uma coisa que eu nunca lhe falei, mas que eu achei legal do seu atendimento, né? Porque sabe aquela coisa, às vezes, poxa, eu sou frequentador do Metafora há muitos anos, né? Mas já faz muitos anos que eu estou afastado, né? E quando você me atendeu, claro, de uma forma gentil, educada, simpática, mas quando eu disse que era aluno do Metafora antigo, você me deu uma acolhida, que eu me senti acolhido, sabe? Eu disse, caramba, já não estou me sentindo mais um estranho no ninho, porque eu fiquei muitos anos afastado, né? Parece que eu estou de volta, né? E aí você me ajudando, tirando as dúvidas sobre os cursos, sobre as datas, o que eu ia fazer para me ajudar a escolher, coisa e tal, beleza. E aí foi... Então, esse foi o meu processo do autoconhecimento, né? De tudo isso, o que é que eu queria falar? Que eu não lembro se eu já falei isso para você. Mas eu nunca pensei em trabalhar com nada disso. Eu nunca pensei em ser professor nem treinador. Muito menos no Metafórum, porque para mim eram grandes mestres que, tipo assim, é como se eu me visse pequeno e eles lá em cima, né? Não em termos de inferioridade, mas em termos de sabedoria, de experiência, de conhecimento, né? Então eu queria, como você falou, beber da fonte, beber da fonte, beber da fonte, beber da fonte, e era terapia, né? Embora muitos cursos não são terapia, mas para mim era uma forma terapêutica, né? De eu investir. Aí eu ia fazer terapia, que eu fiz e valeu a pena, mas agora eu vou conhecer na fonte mesmo, onde essas ferramentas surgem, né? E o Metafórum sempre foi vanguarda no Brasil, no sentido de trazer o que tinha de melhor no mundo, na Europa, sobre desenvolvimento humano. E continua sendo. E que bom, e que vai continuar sendo. Então aí foi como eu conheci o Bernie Izzard, né? É aquela figura ímpar, né, que quem teve contato com ele com certeza tem várias histórias para contar, e uma delas que eu me lembro muito, que foi um momento marcante para mim, foi uma brincadeira, mas foi uma coisa marcante para mim. Nas festas do Metafórum, né, que a gente sempre tem uma brincadeira ali à noite, né, um violão, uma fogueira, uma música, até porque a gente passa o dia inteiro trabalhando as emoções, trabalhando o corpo, trabalhando a mente, né? À noite a gente quer descansar, quer relaxar, e uma forma maravilhosa de integrar tudo que a gente aprendeu no dia é essa confraternização, né, entre as turmas, né? A música, a dança, a fogueira, o contato com a natureza, o bate-papo ali totalmente despretensioso, né? E aí, num desses momentos, claro, eu amo dançar, já fui professor de dança de salão, sou apaixonado por dança, né? Quantas vezes você já me viu dançando no Metafórum? E aí o Bernie me viu dançando samba, né? E o samba é um ritmo característico do Brasil. Aí, no dia seguinte, no intervalo do almoço, eu estava com um grupo de Natal e o Bernie me chamou, com aquele sotaque alemão, Wendel, porque o W
No alemão tem som de V, né? Mas no inglês tem som de U. Então não era o Wendel, era Wendel. Wendel. Aprender samba no pé. Aí eu fui mostrar para ele como é que era o samba no pé, né? E que é aquela coisa bem rápida, né? E aí ele tentando fazer, aí eu ensinava de outro jeito, ele tentando fazer. Calma, demais para minha cabeça, calma, demais, né? E aí o pessoal, uma colega do Natal comentou, olha que fantástico, né? O quanto que esse homem tem de conhecimento, experiência e sabedoria, e você ensinando uma coisa que para você é simples, mas para ele não é, né? Na questão do samba no pé. Então, assim, eu lembro, tenho muito carinho com o Bernie, apesar do pouco contato, porque a gente só se encontrava no Metafórum, mas eu sentia um carinho enorme por ele. Eu acho que, pelo que eu lembro, ele por mim também, porque a gente conversava, a gente brincava, a gente falava dos cursos também, né? Sempre fui muito interessado nos cursos na sala de aula, né? Isso acaba, às vezes, chamando a atenção dos professores também, né? Depois de ser monitor, assistente, várias vezes também lá nos cursos, né? Então, eu não sei se com essa história eu consegui responder a tua pergunta, mas a diferença entre estar nessa posição de aluno e agora estar na posição de professor e treinador, inclusive até trainer do Metafórum também, com a história de vida, para mim foi uma coisa natural. Perceba pela minha história, né? Eu tinha várias questões internas para resolver, busquei ajuda, encontrei o Metafórum, que para mim foi uma fonte até hoje de ajuda nesse sentido. E aí, a única coisa nessa história que para mim foi surpresa, repetindo o que eu falei, é que eu nunca pensei em ser terapeuta, em ser coach, em ser treinador, em ser professor, e ser mentor. Nunca pensei. Só que nas vivências, nas técnicas, nas dinâmicas, nas práticas, né, eu atendia muita gente, inclusive terapeutas experientes e inclusive até psicólogas, muitos psicólogos e psicólogas, né? E chegava para mim dizendo assim, Wendel, onde é o teu consultório? Onde é que você atende? Quantos anos você trabalha com isso? Eu disse, não, mas eu não tenho consultório, eu não trabalho com isso. Eu só venho aqui para me autoconhecer. Caramba, você devia trabalhar com isso, você aprende tão rápido, você aplica tão bem, você já faz de um jeito tão profissional, você tem essa sensibilidade humana, coisa e tal. Aí eu recebi muito feedback nesse sentido. Você me atendeu com Wingwave. Foi lembro. A primeira vez que a gente... depois, né, que eu fiz todo o seu atendimento e tal... Aí, foi o primeiro contato mais próximo. Contato presencial. É verdade. Né? E aí foi com... Você estava na turma do Gerhard Giegler, do Wingwave Coach. Isso. E aí você me atendeu com o Wingwave. Fez uma total diferença na minha vida. E essa minha aplicação no estudo, porque aquela coisa, Luana, algo que fez muito bem para mim, né? Eu quero oferecer para as outras pessoas, né? Só que, quando eu aprendi a PNL em Natal, eu saí falando para todo mundo. Só que eu era de uma forma meio chata, meio inconveniente, sabe? Querendo forçar. Faça PNL, e o pessoal não estava interessado. Depois eu comecei a aprender que ajuda só quem está vindo atrás de você. Isso. Né? A Cornélia, né? Ensina isso. A Cornélia ensina muito isso. Minha amiga, minha mentora, minha professora, até hoje, minha grande amiga Cornélia Banecampo também. Então, assim... Essa minha aplicação no estudo dos cursos do Gerhard Giegler, amigo da Cornélia, eu também aprendi isso. Saudades, Gerhard. Quero grande abraço. E aí, formação. No Wingwave Coach, o pessoal ficou admirado, porque o Metafórum tem outra coisa que eu acho fantástica também. Alguns cursos fazem, outros não. Eu acharia interessante que todos fizessem. É a capacidade de você aprender no próprio camping do Metafórum, aprender uma técnica e oferecer a oportunidade de praticar isso com outras pessoas de outras turmas, né? O que eu fiz? Tinha um mural lá, onde você botava o seu cartaz oferecendo sessões, né? E aí, claro, você atende uma ou duas pessoas, tudo bem. Com o Wingwave, eu atendi 10. Eu lembro. Com o coach neurosistêmico... Você bateu o recorde. Eu atendi mais 10. Então, num camp, eu atendi 20 pessoas de graça. Só para praticar a técnica nova que eu estava aprendendo. Sim.
A facilitadora da CNV da época, que foi a Carol e o Sven, Sim. né? Chegaram para mim, Wendel, o que é aquilo? Eu vi no Moral, você está atendendo aquele tudo. Quanto é que você está cobrando? Não estou cobrando, não. Você está atendendo? Sim, é só para treinar a técnica, o curso que eu acabei de fazer. Poxa, que legal, né? O pessoal ficou comentando porque naquele ano chamou a atenção mesmo, né? Mas é aquela coisa, porque eu entro de cabeça quando algo é bom, quando algo faz sentido. Eu acho que é um exemplo, né? E eu fui praticar. Mas isso é muito bom, porque às vezes a gente sai de um curso, de uma formação, e se sente inseguro, né? E eu estava ali, no camping, com as pessoas totalmente abertas e disponíveis para experimentar qualquer coisa, você com o professor do lado para tirar qualquer dúvida a qualquer momento. Então, assim, ou seja, a faca e o queijo na mão, né? É só aproveitar a oportunidade. Mas voltando para a sua pergunta. Então, essa minha trajetória das questões internas para buscar ajuda, para conhecer o metaforo, se desenvolver, para mim foi natural. A surpresa foi, a partir desses feedbacks, né? O pessoal dizia, Wendel, você aprende rápido, você aplica bem a técnica, você tem essa sensibilidade humana, coisa e tal, você devia trabalhar com isso, você devia trabalhar com isso, onde é o seu consultório, não sei o quê. E aí eu comecei, aí sabe, tantas vozes assim, então, por que eu não começo a trabalhar com isso? E aí, só que eu estava com o meu trabalho, eu fui empregado da Petrobras, concursado, 14 anos. Então, aí eu disse, não, vou começar a praticar isso. E aí comecei a praticar, fazendo com colegas, com amigos, com pessoas assim. Depois eu comecei a oferecer meus serviços profissionalmente. Então comecei a dar palestras, comecei a dar oficinas, comecei a falar em empresas, comecei a atender pessoas com processo de coaching profissional, depois mentoria também. Comecei a atender como terapeuta em PNL, como programador neurolinguístico. Então aí eu comecei a atender. Depois, claro, você vai organizando a sua agenda e vai organizando também o tipo de trabalho que você está oferecendo e o tipo de cliente que você quer atrair para você, né? Então, essa foi a surpresa para mim. E hoje, né, ter escolhido sair da Petrobras como concursado para viver exclusivamente disso. Exatamente. Era isso que eu gostaria de trazer aqui para nossa conversa, porque às vezes isso é muito comum de acontecer, as pessoas estarem ali no piloto automático, no automotismo, como a Cornélia fala muito, e por questões financeiras, por outras questões, né? E não é o que ela gostaria de fazer. E algumas vezes por status, por ter, né, um cargo ali maior na empresa e ter alguns benefícios, uma segurança também, que isso é um dos pilares que faz a gente pensar muito, né, em mudança. É a segurança que é uma das principais... que é um dos princípios da nossa vida, trazer segurança. É uma necessidade básica. Necessidade básica. Enfim, mas aquilo não está te dando prazer mais, não está te satisfazendo, não está trazendo brilho nos olhos. O que você poderia dizer ali, e até já mostrando a sua história que você acabou de contar, para essas pessoas que estão vivendo isso hoje e já olham para uma outra área ou vislumbram eu gostaria tanto de fazer isso, fazer aquilo, tal, largar tudo e mergulhar, né? Com a cara e a coragem. O que você falaria para essas pessoas hoje? Olha, a primeira coisa que eu digo é ninguém pode dizer o que você tem que fazer. Ninguém sabe a fórmula, não existe uma fórmula mágica que vai resolver todos os problemas, né? Por exemplo, só aproveitando, eu também trabalho com mentoria de transição de carreira, porque eu já fiz transição de carreira 3 vezes, né? Então, eu ajudo pessoas a lidar com isso. Inclusive, estou com 2 clientes de mentoria de transição de carreira justamente com isso. Então, cada pessoa sabe o seu tempo. Vou dar um exemplo. Tem um cliente dessa mentoria de transição de carreira, que eu estou trabalhando com ele, que ele já veio com a ideia que é bem conhecida, né? Para qualquer transição de carreira, você tem que ter, no mínimo, aí 2 ou 3 anos
para se programar, né? Isso é mentalmente, emocionalmente, financeiramente, estruturalmente, família, uma série de coisas para você fazer uma transição, né? Não é tipo assim, eu já venho numa transição porque eu já corria com duas carreiras paralelas, né? E o que eu fazia na Petrobras, que eu trabalhava na área de recursos humanos, é tudo o que eu faço hoje já também. Então, Uhum. na verdade, era a mesma carreira, só que dedicada a uma empresa ou dedicada a várias empresas, né? Então, para uma transição de carreira, é normal que você tenha 2, 3 anos ali para se programar, se preparar, para você estar com um pé lá e outro cá, para depois ter a segurança que você falou de estar os dois pés de um lado só. Mas tem uma outra cliente de mentoria agora que ela falou que ela quer fazer a transição dela em 8 meses. Aí eu fiquei, opa, e aí, será que é possível, né? Beleza. Nessa metodologia nova que eu estou fazendo agora de mentoria, a gente trabalha muito com essa questão de ouvir a história de vida do outro. Então, a Uhum. mentorada escuta a minha história de vida e eu escuto a história de vida dela, né? Para a Uhum. gente se conectar mais e entender de que forma um pode ajudar o outro. Porque a mentoria tem uma relação muito de proximidade, de conexão, de cumplicidade, para o mentor passar a sua experiência para o mentorado. É diferente do processo de coaching, né? Uhum. Que é trabalhar habilidades e competências internas da pessoa. Depois que eu vi a história de vida dela, aí eu disse, eu acho que você não vai conseguir fazer a transição em 8 meses, não. Acho que você vai conseguir em menos. Eu fiquei admirado, né? A potência, a energia dela, sabe? As experiências que ela contou que passou na vida. Então, assim, é por isso que não tem regra, não tem uma fórmula mágica você dizer que é isso ou aquilo. Então, a regra que eu tinha média do mercado, para ela não se aplica. Aí foi quando eu entendi por que ela disse que queria fazer uma transição em 8 meses. Eu disse, agora eu acredito e talvez até em menos. E vou dar o meu melhor para te ajudar, te apoiar nessa transição. E está sendo bem legal. Então, assim, respondendo a tua pergunta, primeiro, não tem fórmula mágica, né? Eu acho que cada um tem que ver e se for o caso, até pedir ajuda, né, para isso. Conselho de um amigo, de um professor, de uma pessoa, ou contratar uma mentoria se você achar que é necessário, alguma coisa nesse sentido. Mas, e assim, as variáveis são muito delicadas. Quem tem família, quem tem filho, né? E porque aí a segurança é a segurança familiar, a segurança financeira, é a segurança emocional que você tem para fazer isso. Se você tem apoio ou não da família, isso influencia. Então, Luana, são muitas variáveis, né? O que para mim é regra geral é tudo que você acredita que é possível é porque é possível. Então, eu acho que a maior limitação acaba sendo a nossa mente, realmente. Porque se eu acredito que eu não é possível, se eu acredito que eu não posso, se eu acredito que eu não mereço, beleza, então não vai conseguir. Mas se eu acredito que eu posso, que eu mereço, que eu vou conseguir, então você vai conseguir. Então, como cada pessoa tem as suas variáveis, tem que colocar tudo isso na balança, né? Ou no seu planejamento lá, escrito lá no papel. E a questão dos apoios que tem da sua rede de apoio, sua rede de apoio é quem? Sua família, seus amigos, seus parentes, né? Aquelas pessoas que estão ali no seu sistema, né? Agora, como a gente vinha falando agora na nossa vinda para cá, é muito diferente quando você está no local, como aqui eu agora com você. Eu não queria estar em outro local, eu não queria estar falando outra coisa, nem fazendo outra coisa. É aqui que eu queria estar, nesse momento, né? Então você sente o que normalmente as pessoas falam como estado de fluxo, quando você está no flow, que você está naquele momento ali 100% presente e que você não queria que nada fosse diferente. Então é isso que eu me sinto aqui quando eu estou com você falando sobre a nossa história de vida, que seja para contribuir com a vida de outras pessoas também. Quando eu estou em sala de aula, quando eu estou atendendo um cliente, ou quando eu estou com a minha família, quando eu estou com as pessoas que eu amo também. Então, é essa presença, entendeu? E aí, como você falou no início, né? Às vezes, isso é muito comum, por isso que a transição de carreira está sendo tão normal das pessoas buscarem, porque a pessoa fez uma formação gigante de medicina,
A pessoa já está trabalhando anos como médica, como médico, e de repente diz assim: eu quero trabalhar com turismo, eu quero ser palestrante, eu quero ser terapeuta, eu quero cuidar de uma fazenda, sabe? E aí, para quem se sente um pouco mais cuidadoso ou mais limitado com essas questões, pensa assim: nossa, essa pessoa está maluca, perdeu o juízo completamente. E não, e não. É algo que ela está buscando ali da sua essência. E isso não desmerece tudo que ela fez antes. O estudo, o que ela... Não, de forma nenhuma. Porque ela fez aquilo, as melhores escolhas que podia fazer com os recursos que ela tinha naquele momento, né? Isso é um pressuposto da PNL que eu acredito muito. E se agora ela está preparada para mudar, é isso que ela está seguindo, sabe? Quer seja um propósito de vida, quer seja uma intuição, quer seja a sua verdadeira essência, mas é quando você se sente verdadeiramente bem e feliz. Não quer dizer que não vai ter problemas, não quer dizer que não vai ter desafios, mas quando você se sente verdadeiramente bem feliz, conectado com aquilo, com aquele presente, com aquilo que você está fazendo. Agora, que para isso... Por isso que a gente fala de transição. Transição é um período, né? Como a gente está vivendo uma transição planetária, muitos dizem, é um período que muitas vezes é muito desafio e nos obriga a fazer escolhas. Sim. Wendel, algumas coisas, algumas partes da sua história eu já conhecia, que a gente conversa bastante. E eu te admiro muito. E eu acho você muito determinado, assim, tem muitos valores que eu vejo em você, que eu reconheço em você e que eu também acredito e eu vejo em mim. Então, acho que por isso que a gente se conecta tanto e tem afinidade. Mas, assim, hoje, sabendo mais das suas histórias, mais de você, isso fortalece ainda mais. E quando você fala sobre o que você acredita é o que realmente vai acontecer, isso é totalmente congruente com a sua história de vida. Não é mesmo? Sim. Porque toda essa jornada do herói que você fez até hoje... tem tudo a ver com o que você acredita, com a forma de confiar em você mesmo e nas circunstâncias, no fluxo da vida e o que faz sentido para você, o que faz seu coração vibrar. E quando você conta a sua história e é com tanto brilho nos olhos e quando você fala assim, hoje eu não queria estar em outro lugar a não ser aqui, isso mostra, isso aparece nos seus olhos. É de fato isso. E quando eu falo que quando a gente conhece a história de vida de uma pessoa, e eu gostaria de focar nisso mesmo e falar da importância de conhecer a história de vida dos profissionais com que você está recebendo treinamento, atendendo, tendo mentoria. É importante... E eu vou trazer mais profissionais para cá para mostrar a história de vida de cada um, porque na hora que você fala que o que você acredita realmente vai acontecer na sua vida, e o tanto de conquista que você já teve na sua vida e vitória, é o que faz e o que valida e o que conecta ainda mais pessoas. Fala assim, não, eu vou acreditar nesse cara, se esse cara está falando para mim, que o que eu vou acreditar, o que eu falo para mim mesmo, e o que eu tenho que o meu coração vibrar, o que é aquele caminho, então é isso. Então, é isso que faz a conexão, a ressonância com as pessoas. E isso é muito importante. Nossa, eu estou muito feliz também por estar aqui, por estar com esse momento e, de alguma forma, nos permitindo e abrindo portas para isso, para que mais pessoas se conectem, porque é valioso. É muito valioso e eu só tenho gratidão. Eu já me emocionei aqui várias vezes com você falando. Eu vi, não se emocionando muito não, senão eu não consigo falar. Porque eu me conecto muito com você, né, com sua história de vida. Que lindo. Quando você fala do Metafórum, a minha água acabou. Pode aproveitar da minha.
Eu tava me segurando aqui para não chegar a isso. Porque quando eu conheci o Metaforo também, foi esse encantamento que você teve. Sim. E a forma como o Bernie me recebeu e me acolheu foi da forma como eu passo isso para as pessoas. Sim, com certeza. Então, eu falei assim, que lugar é esse que eu não conhecia? Sabe, que as pessoas não conhecem ainda. Eu me senti assim como se fosse no País das Maravilhas. E a gente vive num mundo tão cheio cheio de problemas, cheio de violência, cheio de guerra, cheio de intolerância, cheio de individualismo, né? Porque aqui a gente está num ambiente seguro, a gente está entre amigos, a gente está falando do Metaforo, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Aí parece que a gente está meio alheio à realidade. Não, a gente tem problemas como todo mundo, problemas emocionais, problemas financeiros, problema com família, problema de sair de casa, muitas vezes a gente não sabe a hora de voltar, né? Todas as capitais brasileiras têm problema com violência, São Paulo, Rio de Janeiro, em qualquer local, né? A gente se preocupa com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos cônjuges, né? Então, não é um mundo alheio. Eu acho que é por isso que o que você não é entrar numa bolha, não é isso. De forma nenhuma, muito pelo contrário, é beber na fonte para poder você lidar com as adversidades, com os problemas, com as questões da vida da melhor forma possível e mantendo a nossa saúde mental, mantendo o nosso equilíbrio, sabe? Mantendo essa conexão. Então, só enquanto você respira, né? Enquanto você estava falando muito emocionado, eu percebi você várias vezes, né? E eu me emocionei também. Mas quando a gente fala do Metaforo e desse encantamento, dessa coisa, e eu não estou dizendo que são pessoas perfeitas que estão lá, de forma nenhuma. Tem pessoas, cada um buscando ajuda também, buscando se encontrar consigo mesmo, seu equilíbrio. Mas é uma oportunidade que a gente diz assim, gente, esse mundo é possível. Né? É uma esperança. Essa humanidade é possível, né? Porque você se conecta com tudo aquilo ali, com aquela experiência e diz assim, poxa, em algum momento eu posso viver um pouco disso. Em algum momento eu posso levar um pouco disso para a minha família. Em algum momento eu posso levar um pouco disso para as minhas relações. E é isso que você falou, que foi a sua pergunta original. Depois de eu ter passado como aluno por todos os cursos do Metaforo e hoje ser trainer do Metaforo, né, de outros institutos, também parceiros, de transformar vidas, transformar pessoas, de dizer, olha, isso é possível você viver seu sonho, é possível você ter mais saúde, é possível você ter mais equilíbrio, é possível você respeitar os outros sem se desrespeitar, ou é possível também você se respeitar sem desrespeitar os outros. Então, isso é possível, né? Então, eu acredito que a humanidade está sempre em evolução. Eu acredito que tem muita coisa boa no mundo, muita gente mostrando exemplos e lições, né? Como tem Jesus Cristo, Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa e tantos exemplos, né? Que eu não consigo me comparar nem a 10% de nenhum deles, mas de pelo menos assim dizer que a humanidade tem jeito, tem esperança, né? Que é possível a gente viver um pouquinho a cada dia sendo melhor, né? Sem precisar estar o tempo todo doente, sem precisar estar o tempo todo tomando remédio, fazendo cirurgia, mas se for necessário sim, mas cuidar da nossa saúde integral, que passa por aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, aquilo que você lê, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, aquilo que você sente e principalmente aquilo que você faz com as suas escolhas. Então, quando a gente passa a viver essa vida que eu digo mais consciente, mais autêntica, né? Não quer dizer que você não vai cometer erros, né? Não quer dizer que você não vai se sentir inseguro. A gente vinha conversando aqui agora na vinda para cá,
E você falando de um momento difícil seu da sua vida, eu falando de um momento seu difícil da minha vida, recente, agora, que me gerou dúvida, que me gerou insegurança, E né? a mesma coisa. Que mexeu com a minha autoestima e que eu tive que, opa, peraí, vamos fazer alguma coisa, e eu tive que recorrer novamente a apoio e ajudas, porque enquanto a gente ajuda outras pessoas, a gente também precisa ser ajudado, para voltar para a minha confiança, né, e saber, não, peraí, é isso mesmo, eu tô no caminho certo, ou não, vamos mudar, né? Então, eu acho que tudo que a gente está falando aqui não é de forma nenhuma de um mundo idealizado ou perfeito, mas de um mundo possível, né? Exatamente. Quando você fala de vibrar o coração e de fazer o que gosta, isso mexe muito comigo, porque eu tô aqui fazendo o que eu gosto, né? E trabalhar com vocês, né? É sempre, ou todo momento, o coração bate mais forte mesmo. Então, por isso que eu me emociono. Porque quando você falou assim sobre de que se cada pessoa pudesse sentir isso dentro do coração e na consciência e levar isso para o seu ciclo de amizades, profissional, em casa, na família, cada um fazendo isso, imagina o que poderia Sim. ser de grande, assim, de mudança na sociedade. E essa sociedade está tão doente emocionalmente, e que a gente tem esse papel, né, de trazer mais bem-estar e mais consciência, mais equilíbrio, centramento. Então, se cada um pudesse se conectar consigo mesmo e se permitir a se desenvolver mais, a conhecer novas ideias, novos caminhos para o seu próprio bem, para realmente sair daquela situação que às vezes está te prendendo, não emocionalmente mesmo. A gente pode acontece isso, cria jaulas dentro da cabeça. Sim. E aí a gente fica sufocado ao ponto de isso trazer para o nosso corpo, para a nossa saúde física. Sim. E isso influencia na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Isso contagia outras pessoas também. Da mesma forma como a gente pode levar o bem e o bem-estar que contagia outras pessoas também, quando a gente está naquele outro lugar, também isso adoece a todos que estão à sua volta. Então, se você ama mesmo, se você ama, sente muito amor pelas pessoas, então olha para você, né? Se cuida, vai você procurar esse caminho para você também trazer esse bem-estar para sua família, para o seu ambiente de trabalho, para todos que estão à sua volta. É esse que é o propósito do Metafórum, para isso que a gente está aqui. Então é por isso porque o benefício que trouxe para minha vida. Sim. Quando eu me conectei com o Metafórum, e aí eu fico emocionada de novo, porque a gente lembra de toda a trajetória, que me conectou tanto, que eu quero passar para outras pessoas, sabe? Que eu quero que outras pessoas também venham com a gente, assim. E que mais treinadores apareçam, que os alunos do Metafórum, que está tanto tempo com a gente, vem, né, acompanhando o Metafórum, fazendo cursos, que eles sejam reconhecidos por isso. E eu estou aqui para isso mesmo, para trazer esse reconhecimento, esse valor que eles têm e que eles merecem. Então, nossa, gratidão, Wendel. Foi muito bom esse encontro, foi muito bom essa conversa, porque você tem muita história para contar. Você falar do Bernie aqui, de como ele trabalhava, de como ele agia, do Neemias Tavares. Muita gente não sabia que ele era tradutor do Bernie. E falar que ele estava traduzindo e já fazendo PTO em você, isso é rico, isso tem muito valor. Você hoje desenvolveu um método de inteligência emocional. Sim. E outro método sobre comunicação. Isso. E isso tem total congruência com a sua vida. Porque foi o que eu mais sofri. Porque Foi o que eu mais sofri, foi o que eu mais tive
impacto na minha vida, foi o que eu mais tive necessidade, que é do tipo assim, gente, que loucura é essa de emoções, né? Então, assim, para quem já teve a oportunidade de assistir o filme Divertidamente, né? O número 1, depois eu falo do número 2, dependendo do tempo, mas é aquilo dali, sabe? Eu demorei a vida inteira para entender que não existe emoção boa ou ruim. Emoção é emoção. Eu passei a vida inteira para entender que ninguém, vou falar de novo, ó, ninguém controla as emoções. O que a gente controla é os sentimentos e o efeito das emoções. Porque a emoção é uma coisa natural. Então, depois de tudo que eu aprendi de programação neurolinguística, coaching, constelação, CNV, que é comunicação não violenta, tudo sobre o pensamento sistêmico com a minha grande mentora, Cornélia Bunnekamp. Depois que eu aprendi tudo, tem uma coisa que eu recebo muito feedback, graças a Deus, dos meus alunos, Luana, e foi uma coisa que, como eu era aluno, desde o primário, desde o fundamental, que eu sempre me chamou a atenção em grandes professores, é a didática. Isso sempre me chamou a atenção. Porque vários colegas chegavam para mim e diziam assim, Wendel, me explica isso daqui. Aí eu explicava. Ele dizia, caramba, o que o professor explicou eu não entendi, tu explicou eu entendi. Porque eu comecei a perceber como cada ser humano é diferente no entender. Então, hoje, eu desenvolvi uma habilidade natural que com a PNL foi intensificada, é de perceber que o jeito que eu falo com a Luana para que ela entenda é uma forma, mas o jeito que eu falo com outra pessoa para que ela entenda é de outra forma. Então, para mim, didática sempre foi uma coisa. Então, eu acho que eu nasci para ser professor. Eu costumo brincar que você é muito didático, muito. Eu já assisti várias aulas do Wendel e você é muito didático, muito claro, muito prático. Nossa, eu adoro. Pois é, então eu levo isso a sério porque, para mim, o que importa é a comunicação que tem uma comunicação de fora para dentro. Eu tento fazer um exercício de comunicação como se eu mergulhasse no seu ser para trazer para você aquilo que você está precisando. Não é o que eu acho que você precisa, mas aquilo que você está precisando. Então, faço isso nos meus atendimentos de coach, de mentoria, de aula, de tudo, né? E aí, eu pensei assim, gente, mas o que seria uma forma simples, prática e didática de ensinar as pessoas? Aí eu desenvolvi um método chamado método do ciclo RADA. O RADA, que são 4 letras. Reconhecer, é isso que eu ia pedir para você falar um pouquinho sobre os dois. Tá. Especialista em emoções e comunicação. Então, aí o ciclo RADA, que são essas 4 letras, reconhecer, acolher, decidir e agir sobre as emoções, é um método muito simples. Que quem aprende, quem conhece o método é simples, mas no curso a gente aprofunda muito, muito. Porque eu trago tudo que eu já aprendi na minha vida de coaching, de PNL, de constelações, de pensamento sistêmico, de CNV. Eu trago tudo assim para a gente entender, gente, o que é o ser humano, essa coisa tão complexa. Como é que a gente entende as emoções, o comportamento? O que é a verdadeira inteligência emocional na prática, né? Como reconhecer os gatilhos, porque o tempo todo são disparados gatilhos, então muitas vezes a Luana fala uma coisa que eu fiquei irritado. Ah, foi a Luana que me irritou? Não, a Luana foi um gatilho, a raiva ou a irritação já estava ali dentro e foi disparado. Então, como reconhecer esses gatilhos cada vez mais rápido para saber lidar com isso? Como reconhecer a emoção, se eu estou alegre, se eu estou triste, se eu estou com raiva, se eu estou com medo? Como reconhecer essa emoção e lidar com a energia? Isso é a verdadeira inteligência emocional na prática, né? Então, o método... qual é a diferença de ter ou não um método? Porque eu acho que um método, ele ajuda você, pelo menos no início da sua jornada, ajuda você a seguir um passo a passo. Opa, estou aprendendo. Opa, estou reconhecendo o gatilho. Opa, que legal. Estou aprendendo a lidar melhor com as emoções. Depois que você desenvolve a sua maturidade emocional, que todos nós precisamos, talvez você nem precise do método, ou você vai criar outro método, ou vai desenvolver o seu próprio método, que é isso que eu incentivo também os alunos, né? Então, foi assim que surgiu o método ciclo RADA, dessa verdadeira inteligência emocional na prática. E o CI3 método, que é o de comunicação, pela mesma coisa. Eu sempre me comuniquei muito mal, muito ruim. A minha comunicação era péssima. Porque ou eu era tímido, não falava, não me expressava, ou muitas vezes quando eu falava era explosivo. Então, às vezes era arrogante, era prepotente, era inconveniente, né? Não sabia falar, né?
Até hoje eu sou muito ruim de piada. Quando todo mundo faz piada, eu acho engraçado. Quando eu faço piada, parece que eu estou agredindo alguém. Então, assim, a minha comunicação sempre foi muito ruim. Mas eu percebi o quanto que a programação neurolinguística e a CNV ajudou na minha comunicação. O quanto que a inteligência emocional ajudou na minha comunicação. Aí eu pensei assim. Aí o CI3 método foi diferente, como surgiu. Os meus alunos, olha só, e isso é o maior presente que você pode receber de alguém. Quando você batalha a vida inteira para conquistar alguma coisa, e às vezes você nem percebe que já conquistou, mas aí vem alguém e te dá um feedback. Poxa, você para mim é referência nisso. E aí você fica olhando assim, caramba, é sério? Eu passei a vida inteira. Então, assim, eu passei a vida inteira para melhorar a minha comunicação, não só as questões emocionais, né? Mas depois disso, melhorar a minha comunicação, minha relação, ter mais empatia, não sei o quê. Aí, na PNL, todo mundo que já fez PNL sabe que existe muita dinâmica de modelagem. Os alunos tinham que escolher alguém para modelar alguma característica. E a gente ensina na formação de PNL a isso. Escolha alguém, um ícone, uma referência, alguém que você gosta e admira muito para modelar alguma característica ou habilidade. Aí dividi a turma em grupos. Aí teve um grupo que chegou assim, professor, a gente quer modelar o senhor. Aí eu disse, modelar a mim o quê? Sim, a sua comunicação, a sua empatia, a sua escutativa. Aí eu fiquei assim, aquele rápido segundo assim, sabe? Com o coração aquecido. Eu disse, caramba, não estou acreditando nisso que eu estou ouvindo. E aí eles fizeram isso, fizeram uma modelagem, porque eles achavam que a minha comunicação era didática, era assertiva, era empática, que tinha uma escuta ativa. E aí eles fizeram a modelagem. Dentro da técnica da modelagem, você faz uma entrevista, você tem que... É como se você entrasse no cérebro da pessoa para saber o que é que funciona, o que é que você vê, ouve e sente para poder fazer uma modelagem. Fizeram uma modelagem. Quando você faz uma modelagem de alguém, todo mundo sai ganhando, porque quem faz a modelagem tem um modelo para tentar adaptar para si e experimentar como é que funciona aquela roupa encaixada em você. Mas quem é modelado também recebe um presente, porque muitas vezes está descrito ali num procedimento aquilo que você faz que é inconsciente, que nem você sabe como é que você faz, né? Porque você já faz de forma automática. Que era o meu caso. O que é que eu fiz? Eu peguei esse resultado da modelagem dos alunos e transformei num método que eu sei 3 métodos. Então, o ciclo RADA é como eu lido com as emoções. O CI 3 método é como eu lido com a comunicação. É o Wendel ali, real ali, fidedigno, tá? Só que o que é que eu pensei? Isso é como eu funciono. Eu não sei se esse método vai ajudar para alguém. Aí eu comecei a aplicar com alunos, comecei a aplicar com clientes, os princípios do ciclo RADA e do CI3 método, né? Comecei a aplicar e todo mundo, pô, legal, funciona. Até que você, minha querida, que eu agradeço até hoje, foi a primeira que abriu os braços para mim, que encarou o desafio, confiou, sem saber de nada, um curso completamente novo, assim, inédito, com esses 2 métodos, ciclo RADA e CI3 métodos, e a gente conseguiu fazer as primeiras turmas, a turma 01 do ciclo RADA, a turma 01 do CI3 métodos, pelo Metafórum, né? E foi um sucesso porque eu tive uma validação dos 2 métodos, né? De que, e o feedback, os depoimentos dos alunos fantásticos, que é algo prático, que é algo que funciona, né? E com as últimas turmas agora que eu fiz presencial, mais ainda. Então, e como eu estava contando para você na viagem, você escuta às vezes um feedback do seu método que você não tinha percebido. Então... E aí, caramba, que legal, né? Então, assim, foi aí que a história de como surgiu esses 2 métodos aí. Muito legal. E é o valor do feedback, né? Olha o valor do feedback. Sim, feedback a gente sempre cresce com feedback. Uhum. Nossa, muito legal. E você, como especialista nas emoções e falando sobre inteligência emocional, como que você vê hoje a sociedade com a inteligência emocional? Vou repetir o nosso amigo Neemias Tavares, do Body Mind Talk. Todos nós somos analfabetos emocionais. Onde é que a gente aprende sobre emoções? Não é com papai e mamãe, não é com a família, não é com os amigos na rua e não é na escola. Graças a Deus, hoje já tem algumas escolas que estão
plantando algumas sementes de algumas disciplinas, de trabalhos emocionais. Verdade. Inclusive tem profissionais aí como o Léo Freiman, como Rossandro Klingen, fazendo projetos para escolas para implementar inteligência. Aquele também, acho que o Augusto Cury também. Também. E outra pessoa que eu não estou lembrando agora, né? Esses são os mais conhecidos, mas com certeza as pessoas estão começando a colocar, a dar essa importância. Mas, então, o Neemias fala, nós somos analfabetos emocionais e por isso que a gente sofre. 95% de todas as doenças humanas vêm das emoções. Tá? E, gente, isso é muito profundo, isso é muito sério. Então, aí eu vou contar uma coisa para você que eu geralmente falo pouco em público, né? Porque isso não é contar vantagem, mas é falar de uma realidade quando você trabalha as emoções, né? Há mais de 25 anos que eu não tenho uma doença. Uma doença que eu digo assim, ficar mais de 24 horas acamado. Eu posso ter uma dor de cabeça, posso ter né, uma indisposição, uma indisposição ali. Aqui, outra ali, mas doença, eu não fico mais. Há mais de 25 anos. Há mais de 25 anos, desde que eu comecei primeiro, cuidar da minha alimentação, fazer atividade física, ter uma rotina para comer bem, se alimentar bem, dormir bem, evitar qualquer tipo de noticiário. Há mais de 25 anos que eu não assisto televisão que eu digo TV aberta, né? Eu me informo só com as notícias que eu acho que são importantes e necessárias para mim. Então, quando você cuida daquilo que você ingere, seja comida, bebida, leitura, ou que você vê e ouve, você começa a cuidar das suas emoções também. Mas depois que eu comecei a cuidar do meu autoconhecimento e da minha inteligência emocional, aí mais ainda. Então, doença não é normal, saúde é normal. Doença é um alerta do corpo que tem algo muito errado, muito errado. E quando o seu corpo adoece, é porque as suas emoções já estavam em conflito há muito tempo. É porque o seu pensamento, os gatilhos, vieram antes ainda, né? Então, o que eu trabalho hoje, em todos os meus trabalhos, né, com alunos, com clientes e empresas também, o que eu trabalho é a raiz de tudo. Tudo começa e termina pelo pensamento. Um pensamento seu pode gerar várias emoções diferentes e essas emoções diferentes podem começar a dar um sintoma no seu corpo. Agora aqui, né? Então, tudo começa pelo pensamento. Então, como é bom a gente cuidar desses âmbitos diferentes do ser humano, não só do corpo físico. O corpo físico é a última instância, é a consequência. Quando você está doente fisicamente, é porque já veio de uma doença emocional, é porque já veio de uma doença psíquica. Então, como trabalhar esses outros níveis? Porque da doença física em si, eu tomo própolis com limão todo dia quando eu acordo. Me alimento bem, né? Bebo muita água, pratico atividade física. É só o que eu sei, mas eu não sou médico. Né? Então, tem outra história rapidinho para lhe contar. Porque o meu sonho de criança era ser médico. Sabe por quê? Porque, para mim, na minha cabeça, médico é o que ajuda as pessoas, que salva vidas, né? E é verdade. Os médicos ajudam as pessoas, salvam vidas, né? Trata a doença para trazer mais saúde para a gente, né? Beleza. E aí, eu queria fazer o segundo grau, que hoje é ensino médio, para fazer vestibular para medicina. Por uma questão familiar, eu acabei indo do interior para a capital, fui fazer escola técnica, fiz técnica eletrônica, sou formado em técnica eletrônica. Depois queria fazer engenharia elétrica, não fiz. Depois eu fui fazer química, me formei em química, sou formado em química, coisa que pouca gente sabe. Olha. Licenciatura em química, por isso que eu sou professor por formação, por vocação, por paixão e por profissão. E depois fui fazer administração, que aí eu me apaixonei por administração. Depois fiz especialização em coach e liderança e depois fiz mestrado em coach e liderança pela Espanha. Então, essa foi a carreira que eu segui. Mas o meu sonho era ser médico. E aí, depois de adulto, depois de já começando a trabalhar com atendimentos de PNL, coaching e dando aula também, eu estava contando isso em sala de aula semana passada para uma turma do Master em PNL, e aí falando isso. Aí quando eu me toquei e do tipo assim, opa,
E aí eu falo para as pessoas que é diferente você... o objetivo de estratégia é diferente. O meu objetivo não era ser médico. O meu objetivo era ajudar pessoas. Uma das estratégias era sendo médico. Então, hoje, eu descobri que eu realizei meu sonho. Eu ajudo pessoas. Né? Só que, em vez de ser um médico do corpo, eu sou um médico das emoções. Sim. Né? E dos pensamentos. Né? Então, olha como é interessante você também separar essa questão de objetivo e estratégia. Porque, às vezes, você confunde a estratégia com o objetivo e acha que a sua estratégia é o seu objetivo. E quando você não alcança, você fica frustrado, né? E aí, ser médico não era o meu objetivo. O meu objetivo era ajudar pessoas, né? Ser médico era uma estratégia. E hoje eu ajudo pessoas como terapeuta, como coach, como mentor, como professor. Então, eu realizei meu sonho, né? Com certeza. Com certeza. E que você estava falando sobre a inteligência emocional. Pode continuar, que você estava falando sobre as pessoas e tal, que... Sim, você perguntou como está a nossa sociedade hoje, né? Então, eu acredito, que a gente... eu percebo, né, que o quanto de conflitos que a gente tem emocionais que gera as doenças e também nas relações. Então, a gente tem essa dificuldade de lidar com pessoas, né? Tem gente que prefere pet. Tem gente que prefere animal do que lidar com pessoas, né? Tem gente que prefere viver sozinho. Essa dificuldade que a gente tem de lidar com as pessoas é a dificuldade que a gente tem de lidar com a gente mesmo, pela nossa falta de autoconhecimento, pela nossa falta de inteligência emocional. Então, por isso que vale a pena investir, né? Ou estudar, ou ler, ou fazer curso, ou fazer terapia, ou buscar ajuda profissional, o que seja para a gente se desenvolver. E aí, voltando a falar do filme do Divertidamente, para quem assistiu o 2, né, que é muito interessante, porque a personagem principal deixa de ser criança para entrar na adolescência, e aí vem outras emoções, que ali o filme, com a licença poética, mistura um pouquinho emoção e sentimento. Porque ansiedade não é emoção, ansiedade é um sentimento, já é uma coisa mais elaborada porque precisa do pensamento. A emoção não precisa pensar. A emoção é uma coisa que vem um gatilho e é instantâneo. Por isso que ninguém controla a emoção. Eu separo porque como você trata a emoção deve ser diferente de como você trata um sentimento. Mas o filme é perfeito, é maravilhoso, tanto um como o 2. E como é forte, Luana, agora falando da ansiedade. Você assistiu Divertidamente 2? Aquela cena, eu não vou dar spoiler, vou só contar um trecho, uma cena, né? Do filme, quem não assistiu, assista. Aquela cena em que a personagem da ansiedade está na mesa de controle, que é dentro da mente da Riley. A Alice fala Harley, eu vou na onda dela. Então, a Alice é que manda. Que saudade, Alice. Beijo. Da menininha, como a ansiedade, aquela cena é muito forte. Eu assisti agora, semana passada, com a Dani, e me emocionei de novo. A ansiedade segurando o controle. E ela ali em volta, ali, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Como é emocionante quando a outra personagem da outra emoção, que é a alegria que chega, né? Tentando tirar e não consegue. Quando ela teve empatia com a ansiedade, de olhar para ela e dizer assim, olha, você pode soltar. Isso é muito simbólico, sabe? Isso é muito metafórico. Metafórico. É um metaforo. Por quê? Porque hoje muita gente sofre de ansiedade. E uma das principais... E eu sofri de TAG. Eu era diagnosticado com TAG. Sim. E uma das questões principais é o nosso controle. Que é uma necessidade básica humana. Mas quando ela é levada ao extremo, deixa a gente completamente doente, transtornado, tenso, porque a gente quer controlar tudo, quer controlar a família, quer controlar o resultado, quer controlar a empresa, e isso vai gerando uma bola de neve. Então, aquela cena da ansiedade, quando a alegria diz assim, você pode soltar o controle. É isso que eu falo para muitos dos meus clientes e alunos. E até com algumas pessoas da família também. Você pode soltar o controle. Porque, na verdade, o controle é só ilusão. A gente não controla nada, né?
E quando ela solta o controle, que ela sai daquela coisa e agradece, né? Pede desculpa, alegria, agradece a alegria, né? Então, quanta gente tem que sofre, que está sofrendo muito por conta disso, por conta dessa falta de inteligência emocional. É verdade. E o que você falaria para essas pessoas que estão passando por isso agora? Se cuide em primeiro lugar. Se for necessário, peça ajuda, procura se informar, saiba que você tem toda a capacidade de viver melhor com as suas emoções, né? Porque todo mundo tem problema, todo mundo tem desafio, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem boleto, todo mundo tem que ir para o mercado comprar comida, né? E todo mundo tem medo, todo mundo tem insegurança, todo mundo tem questões, né, internas, né? E aí volta para aquela sua questão, seja homem ou mulher, mas se você acha que pode lhe ajudar, busca ajuda, né? De um profissional, de um terapeuta, de um professor, do seu melhor amigo, do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu companheiro ou companheira. Mas conversa, fala. A partir do momento que você começa a falar, dá voz a isso, você começa a reconhecer. Humildade não é baixar a cabeça. Humildade é você reconhecer quem você é e quem você não é. O que você tem e o que você não tem. Então, quando eu reconheço naquilo que eu sou bom, eu tenho mais capacidade de fazer. Quando eu reconheço naquilo que eu sou limitado, eu tenho mais capacidade de pedir ajuda, né? Ter a humildade de pedir ajuda para me recuperar. Então, é possível a gente viver melhor, é possível a gente viver bem com as nossas emoções e é isso que eu ensino também. Exatamente. E a ansiedade? Para quem está ansioso, tem essas questões da ansiedade com muita frequência. Você tem alguma orientação para quando a pessoa tiver com ansiedade? Olha só, a ansiedade, para a maioria das pessoas, não posso generalizar, mas é muito uma expectativa com medo de um futuro que ainda não aconteceu, ou que pode acontecer. Porque tem a ansiedade boa. Ansiedade, eu estava ansioso para chegar em São Paulo, eu estava ansioso para ali ver, eu estava ansioso para a gente começar aqui. E agora, como é que eu vou segurar o microfone? Essa ansiedade é boa, né? Um resultado de uma prova que você fez, alguma coisa, tudo isso daí é normal. Mas essa ansiedade que está começando a atrapalhar as suas relações, a sua saúde, né? Isso daí tem que se ter cuidado. Então, como a ansiedade geralmente é um medo de algo que ainda vai acontecer no futuro, que nem pode, que na maioria das vezes nem acontece, então qualquer exercício, você pediu uma coisa bem prática, qualquer exercício que você faça para trazer você para o presente ajuda. Então, uma coisa muito simples que sempre vai trazer, que sempre está no presente é o seu corpo. Tá? Então, qualquer coisa que você faz com o seu corpo traz você para o presente. O seu corpo nunca está no passado nem no futuro. A nossa mente, sim. Ou ela está no passado ou ela está no futuro. Raramente no presente. Mas o nosso corpo sempre está no presente. Então, o que você faz com o seu corpo para trazer você para o presente? Presta atenção na sua respiração. Então, quando você começa a prestar atenção na sua respiração e como você está sentindo, eu faço exercício muito, né, com meus alunos e clientes também, e já traz você para o presente, para você começar a pensar e refletir de uma forma, gente, o que é real ou o que eu estou construindo aqui da minha cabeça? Então, faz algum trabalho de corpo, seja dança, exercício, atividade física, alongamento, se espreguiçar, cuidar da respiração, né? Tomar um banho, seja de água fria ou de água quente, o que for melhor para você, mas trazer para você para essa presença e dizer assim, peraí, o que está acontecendo aqui? Eu estou aqui com Luana nesse local aqui agora, o resto é criação da minha cabeça, porque ou está no presente ou está no passado ou está no futuro, a mente, né? Se a gente não tiver cuidado. Mas a realidade só tem uma, é o que está acontecendo aqui agora. O resto passou, não posso fazer nada, e o que vai acontecer eu também não tenho controle nenhum, né? É só viver esse presente aqui. Então, acho que respiração, e aí tem várias técnicas de respiração, meditação, e para quem tem algum tipo de crença de espiritualidade, prece e oração, que também é muito forte e ajuda, e que tem a ver tudo com meditação e mindfulness, né? A prece, a oração, a reza, seja lá como você lida com isso e acredita. Eu acho que é uma forma simples. Agora, ter a humildade de reconhecer o que você é e o que você não é. Ou seja, se precisa de ajuda, peça ajuda. Sim.
E quando a gente fala sobre comunicação e sobre corpo, você já falou aqui que você gosta muito de dançar e você fez aula de dança de salão, não foi? Que Sim, você sim. forró também. Você já deu aula lá no Metafórum de forró? Forró, samba, bolero, Exatamente. salsa, Então, merengue. corpo, 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 você entende corpo muito bem precisa. em relação a você se conhecer e como você lida com o seu próprio corpo. Uhum, E como isso é importante para a terapia e para o autoconhecimento e para a saúde também, para a saúde física, sim. emocional. E quando a gente fala sobre inteligência emocional e sobre comunicação, o que você pode trazer do corpo aí para nós nesse aspectos? Como o corpo Ok. trabalha com isso? Uma coisa que eu falo sempre é estado interno. É de você perceber o seu estado interno. O seu estado interno é como você se sente nesse momento. Se você para uma vez por dia e você para durante um minuto e você percebe como é que eu estou me sentindo agora, né? Seja a respiração, seja a temperatura, né? Seja o batimento cardíaco, como é que eu estou me sentindo agora? Eu posso dizer, poxa, eu estou com fome, ou estou bem, estou tranquilo, não, estou tenso, estou estressado. Então, a primeira coisa do autoconhecimento é justamente isso, porque, por exemplo, no ciclo RADA, no método de inteligência emocional, eu sempre trabalho o primeiro ponto, que é o R de reconhecer, é reconhecer três coisas. Reconhecer é, o seu estado interno quando mudou, reconhecer a emoção que aflorou e o gatilho que disparou. Então, e o primeiro passo é reconhecer o seu estado interno. Se eu perguntar assim, Luana, como é que você está se sentindo agora? Você vai dizer, estou bem, estou tranquilo, estou feliz, estou calma, estou com fome, estou com dor de barriga, estou com dor de cabeça. É o seu estado interno, que isso também é trazer para o presente, tá? Eu geralmente costumo recomendar para as pessoas que elas façam isso pelo menos 3 vezes por dia. No dia a dia corrido, quem trabalha em empresa principalmente, às vezes é difícil, mas se você parar um minuto por dia, todo mundo consegue, todo mundo pode fazer isso. E é cuidar do seu estado interno. Então, muitas vezes você está num ambiente que você não está bem, você também saber aprender a dar intervalos de descanso para você. O que são esses intervalos de descanso? É você sair de tudo, daquele ambiente ali, se desconectar de internet, de celular, dessas coisas, sabe? Ir no banheiro, passar uma água no rosto, ou ir para um ambiente que você gosta, numa janela, numa paisagem, ou ver a natureza. É coisa rápida, um minuto. Você sabe que você toma uma respiração e percebe. Quando você volta, seja para sua família, para uma reunião de trabalho, você já volta outra pessoa. Então, cuidar do corpo, fazer atividade física, que libera todos os hormônios de bem-estar, se alimentar bem, beber água, que o nosso corpo é feito de água e precisa de água, é como um filtro. E cada vez que eu bebo água, eu estou limpando esse filtro. Eu estou cuidando do meu corpo, estou cuidando da minha saúde e estou cuidando do presente. Então, inteligência emocional com o corpo tem a ver com isso. Como também, porque a comunicação, como você perguntou, a gente se comunica verbalmente, que é aquilo que eu estou falando, e a gente se comunica não verbalmente também, que é aquilo que eu não estou falando, mas que eu estou expressando pelo meu corpo, seja pelo meu gestual, seja pela minha fisionomia, né? Seja por uma inclinação de cabeça, seja pelos ombros. Então, a gente tá se comunicando, né? Claro, para quem vai trabalhar com oratória, com palestra, a gente tem esse cuidado um pouco mais apurado com relação a esse gestual e essa posição. Mas no que tem a ver com a saúde, é você começar a perceber também na sua estrutura corporal se tem alguma coisa que te incomoda. Se, por exemplo, se eu estou o tempo todo assim, né, com os ombros curvados, eu estou, digamos assim, esse meu lugar de fala, né, dessa minha postura aqui, isso daqui está de certa forma sendo recolhido para dentro, e aí refletir, poxa, mas será que isso é o meu natural? Ou será que eu estou me protegendo por algum motivo, né? Como seria se eu expandisse isso daqui, prestasse atenção na minha postura, começasse a observar coisa diferente? Então, há tanto um estado interno como pode começar a dar sinais para você, de alerta, para começar a cuidar,
como também a sua postura, se você começa a se olhar de fora e perceber a sua postura, ou até pedir feedback para outras pessoas também, você pode começar a observar isso também, que pode ser sinais de coisas que você pode dar mais atenção para cuidar, para ficar melhor. Uhum. E você já fez o curso que você até falou sobre a Carol e o Sven aqui, de comunicação não violenta. Uhum. E com o método, com o CI3 método, que é ligado à comunicação, qual é a influência da comunicação não violenta no seu método? E como você traz isso para os relacionamentos? Muito bem. Tem uma coisa, para quem já fez algum curso de CNV, comunicação não violenta, tem uma coisa que a CNV trabalha muito. São as necessidades básicas humanas. Que é o quê? Todo ser humano tem uma necessidade, né? E tudo que a gente faz é, de certa forma, para atender uma necessidade, tá? Na PNL, a gente chama isso de intenção positiva. Por trás de todo comportamento existe uma intenção positiva, né? Na psicologia, algum ramo da psicologia chama de ganho secundário. Na CNV chama de necessidade básica. Então, todo ser humano ele está querendo atender uma necessidade básica. Então, sabe aquele colega chato do seu trabalho que está sempre querendo lhe passar a perna? Ele está atendendo a necessidade básica dele. Quer seja, ele quer ter mais visibilidade no trabalho, para ter uma promoção, para ganhar mais dinheiro, para ter mais segurança, para dar mais estabilidade para sua família. Isso é importante ou não é? Claro que é. Só que a forma como ele faz talvez não seja tão moral, talvez não seja tão ético, ou talvez é a forma que, na experiência de vida dele, foi a forma como ele aprendeu. Mas ele está atendendo a necessidade básica dele. Quais são as nossas necessidades básicas mais comuns? Segurança, que você já falou, confiança, reconhecimento, afeto, conexão, contribuição, lazer, família. Nós temos várias necessidades básicas. Aí quem quiser colocar aí no Google, lista de necessidades básicas da CNV, vai estar lá, enorme. Aproveitei várias coisas da CNV no CI3 método, mas o CI3 método, uma coisa que ele pega muito forte da CNV é isso, é identificar a necessidade básica sua e do outro. Posso contar um exemplo rápido? Pode. Teve um colega do CI3 método, que foi a primeira turma online do Metafórum, que ele estava contando uma história de que ele é síndico profissional de um prédio, ele administra, né, um condomínio bem grande, e tinha uma condômina, uma moradora, né, que ele dizia, eu não aguento essa mulher, ela passa o dia todinho me mandando mensagem, reclamando disso, daquilo, outro, papapá. Aí eu perguntei para ele, vou resumir aqui, qual é a sua necessidade básica nessa questão? Aí ele diz assim, eu quero ficar bem, eu quero estar tranquilo, eu quero sentir que tá todo mundo satisfeito porque os problemas do condomínio estão resolvidos. Beleza. Qual é a necessidade básica dela? A primeira coisa que ele poderia pensar seria assim, essa mulher está querendo aparecer, está querendo tirar minha paciência. Não, qual é a necessidade básica dela? Né? A necessidade básica dela é que ela está querendo conforto, segurança e que o apartamento dela, o prédio dela, não tenha nenhum problema. Olha que interessante, vocês dois estão com a mesma necessidade básica. Então, eu estou falando uma coisa muito superficial e muito rápida. Quando eu estou fazendo isso com um cliente, com um aluno, é mais profundo para ele, a própria pessoa, chegar nesse entendimento, tá? Aqui eu só estou resumindo. A partir do entendimento da necessidade básica dele, que ele identificou qual é, e do entendimento da necessidade básica do outro, ele começou a perceber, caramba, é mesmo. Então posso ter uma comunicação diferente. Tudo bem, vamos ensaiar agora. Como é que seria essa comunicação diferente? Ele ensaiou, ficou bem congruente com relação à necessidade básica dele e a dela, e ele foi colocar isso em prática. Ele disse que mudou completamente o relacionamento com essa mulher. Passaram até a ser amigos. Olha. Porque ele passou a entender que ela era os olhos dele. Olha, essa mulher agora, em vez de tirar minha paciência, ela está me ajudando. Entendi. Porque ela consegue ser os olhos de qualquer problema no prédio, com certeza ela vai saber antes de mim. Nossa. E ela me avisa. E eu sou o responsável para tomar as providências para resolver. Ai, que legal. Então, assim, sabe o que é isso num relacionamento de casal? Sabe o que é isso numa empresa?
Quando você começa a identificar essas necessidades básicas, e você começa a perceber, cara, isso muda. Então, assim... Muda completamente. É porque a gente vive num mundo que parece que o outro está sempre querendo... Não é mais uma competição, é uma parceria. Não é competição, é colaboração. Colaboração. Exatamente. Isso muda completamente. Então, o CI3 método, ele é um método muito importante para resolver conflitos, até mesmo judiciais. Isso, exatamente. Eu vejo dessa forma. Para ter mediação, né? Fazer a mediação ali para quem trabalha como mediador de conflitos, por exemplo, é um método muito valioso. Sim. Para trabalhar ali como advogado, como promotor, até mesmo no tribunal. Sim. Para fazer aquele acordo, né? Aqueles acordos judiciais. Aquela conciliação. Exatamente. Isso. E por isso que eu digo que no CI3 método, né, o lema do curso é relacionar-se bem é comunicar-se bem. Então, você consegue se relacionar bem com alguém se você se comunica bem com alguém. Sim. E se comunicar bem, porque tem uma coisa que eu aprendi também com a CNV. A CNV é comunicação não violenta. Explica um pouco para as pessoas que não sabem o que é CNV. Qual é a importância da comunicação não violência? Então, o Marshall Rosenberg, que é o criador da CNV... inclusive, já ouvi comentários de que ele não gosta muito desse título, né? Comunicação não violenta pode passar uma ideia do tipo assim, eu não gosto de conflito, eu não gosto de confusão, eu não gosto de me meter em briga. Se alguém está discutindo, tá bom, tudo bem, faça do seu jeito. Isso não é comunicação não violenta, né? Isso é, muitas vezes, se você não tiver cuidado, você está se omitindo de algo que você deveria falar. Comunicação não violenta ensina você a ser autêntico naquilo que é a sua necessidade básica, a necessidade básica do outro, para que você possa se comunicar de uma forma respeitosa. Então, CNV não é fugir do conflito. CNV é encarar o conflito, se for necessário para você encarar esse conflito, só que de uma forma respeitosa, onde você respeita você, em primeiro lugar, e você respeita da mesma forma, da mesma magnitude, você respeita o outro também. Entendendo essas necessidades básicas de um e do outro, sabendo até lidar melhor com a forma de se comunicar, onde você observa o fato, né? Depois você consegue externar para o outro. Então, vamos dizer que a Luana fez alguma coisa que eu fiquei chateado, né? Pô, você fez aquilo que me chateou, não gosto mais de você. Isso é violento. O que seria a CNV? É você identificar, olha, Luana, naquele dia lá que a gente estava lá no Metafórum, você comentou isso, isso e isso. Isso é o fato, sem julgamento, né? Quando você comentou isso, eu me senti assim. Eu me senti incomodado, eu me senti triste, coisa e tal. Eu não estou falando dela, eu estou falando de mim, como eu me senti. Eu não estou dizendo que ela teve a intenção de me fazer triste, mas eu me senti assim, né? Com isso, eu queria ouvir da sua parte, né, algum comentário, se você tiver, em relação a isso, e gostaria de fazer um pedido também. Seria possível da próxima vez, ao invés de você fazer isso, fazer aquilo, né? Então, tem uma certa estrutura, que não é engessada, né, mas tem uma certa lógica no diálogo para que você tenha um diálogo autêntico, verdadeiro, original, mas que seja respeitoso. E entendendo que são dois seres humanos que estão ali, de alguma forma, evoluindo na relação e na comunicação também. Maravilha, adorei. Eu acho que... né, já a acabou gente nosso tempo, já. Ai, foi tão gostoso que eu ficaria aqui falando com você até mais tarde. Para mim também, foi muito, muito, muito bom. Especial, diferente. Sim, foi especial, foi diferente. Foi muito importante para mim, eu quero te agradecer por isso. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado foi pelo muito convite. Bom. Muito bom mesmo. E com certeza pode ter outros também podcasts, né? A gente pode abordar outros assuntos também, mas eu acho que só o fato de conhecer um pouco da sua história, da sua experiência, o que você conhece sobre a vida e sobre o seu trabalho também, né? Já valeu muito aqui. E então, gratidão, Wendel. Para mim foi muito especial. Agradeço demais seu carinho, sua atenção, seu acolhimento. A ideia, o convite, né? Vim aqui especialmente para isso e para mim foi muito rico também. E eu acho que, assim,
De tudo que eu falei aqui, eu nunca falei tudo isso junto em lugar nenhum, muito menos para ficar gravado. Eu acho que é uma grande oportunidade, né? Sim, sim. Com certeza. Obrigado, foi muito bom. E eu te convido, espero que você vá também no próximo camp do Metaforum Brasil. E Tudo a Dani também. Tudo indica que sim, e ela também. Ai, que legal. E então, eu convido vocês também a vir para o próximo camp 2025. E o Wendel, e que vai começar dia 29 de janeiro e vai até 9 de fevereiro, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí final para as pessoas e para nós. Gente, a mensagem que eu queria deixar para vocês, se eu puder deixar alguma mensagem, eu acho que é um pouco do resultado da minha vida, né? Sempre vale a pena a gente conhecer algo novo, aprender e se abrir para o novo, tá? Porque trabalhar o autoconhecimento não é fácil, não é simples, mas vale a pena, porque se perguntarem para mim, Wendel, você quer voltar a ser quem você era antes? Eu disse, não, de jeito nenhum, só quero ir para frente. Então, se você trabalha o seu autoconhecimento, as suas emoções, a sua vida pessoal melhora, a sua vida profissional melhora, toda a sua vida fica muito mais equilibrada e é possível você ter uma vida leve, feliz e mais plena. Eu acho que é isso e eu acredito nisso porque é a minha história de vida. Sim, exatamente. Gratidão. Obrigado. Um beijo. Muito bom. Beijo. Muito bom.